Imagine receber uma promessa tão grandiosa que não só mudaria a sua vida, mas impactaria gerações. Isso nos surpreende. Mas o que será que Abraão sabia? Que a maioria das pessoas não entende até hoje. E, mais importante, como esse mesmo segredo pode transformar a sua vida agora? Neste vídeo, você vai descobrir a estratégia divina que fez Abraão ser chamado de amigo de Deus e como aplicar isso no seu dia a dia para viver com paz, prosperidade e propósito. Então, vamos começar. Abraão retornou a Canaã, muito rico em gado, em prata e em ouro. Gênesis 13, a 1-9, acompanhado de Ló. Juntos voltaram a Betel e armaram suas tendas junto ao altar anteriormente construído. A prosperidade de ambos gerou dificuldades. Os pastos não eram suficientes para seus numerosos rebanhos, e surgiram contendas entre seus pastores. Embora em tempos difíceis vivessem em harmonia, a riqueza trouxe risco de discórdia. Para evitar conflitos, Abraão, mais velho, mais rico e com direito à terra prometida por Deus, tomou a iniciativa e, com humildade, propôs a separação pacífica, renunciando ao seu direito para preservar a paz. Ora, não haja contenda, disse ele, entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a de esquerda. Aqui se ostentou o nobre e abnegado espírito de Abraão. Quantos, em circunstâncias idênticas, não se apegariam com todo o risco aos seus direitos e preferências individuais? Quantos lares não se têm desta maneira esfacelado? Quantas igrejas não se têm desagregado, tornando a causa da verdade objeto de zombaria e injúria entre os ímpios? Não haja contenda entre mim e ti, disse Abraão, porque irmãos somos, não somente pelo parentesco natural, mas como adoradores do verdadeiro Deus. Os filhos de Deus, pelo mundo inteiro, são uma família, e o mesmo espírito de amor e conciliação os deve governar. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12:10. É o ensino de nosso Salvador. A cultura de uma cortesia uniforme, de uma disposição para fazer aos outros conforme desejaríamos que nos fizessem, extinguiria a metade dos males da vida. O espírito de engrandecimento próprio é o espírito de Satanás. Mas o coração em que o amor de Cristo é acalentado, possuirá aquela caridade que não busca o seu próprio proveito. Tal coração dará atenção ao mandado divino. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses 2:4. Apesar de dever sua prosperidade à convivência com Abraão, Ló não demonstrou gratidão. Em vez de ceder à escolha de seu benfeitor, agiu egoístamente e buscou vantagem para si. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Gênesis 13:10-13. Atraído pela fertilidade e beleza do Vale do Jordão, comparável ao Éden e ao Egito, Ló negligenciou os perigos morais do lugar. Os moradores eram grandes pecadores contra o Senhor, mas ele ignorou ou minimizou esse fato. Escolheu para si toda a campina do Jordão e armou as suas tendas até Sodoma, sem imaginar as trágicas consequências de sua escolha egoísta. Depois da separação de Ló, Abraão de novo recebeu do Senhor uma promessa de todo o país. Logo depois disto, ele se mudou para Hebrom, construindo sua tenda sob os carvalhos de Manre, e erguendo ao lado um altar ao Senhor. Ao ar livre daqueles planaltos, com seus bosques de oliveiras e vinhedos, com seus campos de cereais a ondearem, e as vastas pastagens das colinas circunjacentes, morou ele muito contente, com sua vida simples e patriarcal,
deixando a Ló o luxo perigoso do vale de Sodoma. Abraão era honrado pelas nações circunvizinhas como um poderoso príncipe e chefe sábio e capaz. Ele não excluía de seus vizinhos a sua influência. Sua vida, bem como o caráter, em assinalado contraste com a dos adoradores de ídolos, exercia uma influência eloquente em favor da verdadeira fé. Sua fidelidade para com Deus era inabalável, enquanto sua afabilidade e beneficência inspiravam confiança e amizade, e sua grandeza sem afetação impunha respeito e honra. Não considerava sua religião como um tesouro precioso a ser guardado cuidadosamente e unicamente desfrutado pelo seu possuidor. A verdadeira religião não pode assim ser tida, pois tal espírito é contrário aos princípios do Evangelho. Enquanto Cristo habita no coração, é impossível esconder a luz de sua presença, ou que aquela luz se enfraqueça. Ao contrário, tornar-se-á cada vez mais resplandecente, enquanto, dia após dia, os brilhantes raios do sol da justiça dissipam as névoas do egoísmo e do pecado que envolvem a alma. O povo de Deus são os seus representantes na terra, e é seu desígnio que eles sejam luzes nas trevas morais deste mundo. Espalhados por todo o país, nas cidades, vilas e aldeias, são eles as testemunhas de Deus, os condutos pelos quais ele comunicará a um mundo incrédulo o conhecimento de sua vontade e as maravilhas de sua graça. É seu plano que todos os que são participantes da grande salvação sejam para ele missionários. A piedade dos cristãos constitui a norma pela qual os mundanos julgam o Evangelho. Provações pacientemente suportadas, bênçãos recebidas com agradecimento, mansidão, bondade, misericórdia e amor, manifestados habitualmente, são as luzes que resplandecem no caráter perante o mundo, revelando o contraste com as trevas que vêm do egoísmo do coração natural. Rico na fé, nobre em generosidade, inabalável na obediência e humilde na simplicidade de sua vida peregrina, Abraão era também sábio em diplomacia e corajoso e hábil na guerra. Apesar de saber-se que ele era ensinador de uma nova religião, 3 régios irmãos, governadores das planícies dos amorreus, na qual ele habitava, manifestaram sua amizade, convidando-o a entrar em aliança com eles para maior segurança, pois o país estava cheio de violência e opressão. Uma ocasião logo se apresentou para ele aproveitar-se desta aliança. Quedorlaomer, rei de Elão, tinha invadido Canaã 14 anos antes e a tornara sua tributária. Vários dos príncipes revoltaram-se agora, e o rei Elamita, com 4 aliados, de novo marchou contra o país para os reduzir à submissão. 5 reis de Canaã uniram suas forças e enfrentaram os invasores no vale de Sidim, mas tão somente para serem completamente derrotados. Grande parte do exército foi trucidada, e os que escaparam fugiram para as montanhas em busca de segurança. Os vitoriosos saquearam as cidades da planície e partiram com rico despojo e muitos cativos, entre os quais se encontrava Ló com sua família. Abraão, vivendo em paz nos carvalhais de Manre, ao ouvir de um fugitivo sobre a batalha e a desgraça de Ló, não guardou rancor por sua ingratidão e se prontificou a socorrê-lo. Gênesis 14, 13, 14. Movido por profunda afeição, Abraão decidiu libertar Ló. Buscando primeiramente a direção de Deus, preparou-se para a guerra. Gênesis 14, 14, 15. Abraão convocou de seu acampamento 318 servos treinados, homens fiéis a Deus, leais a seu senhor e hábeis no uso das armas. Gênesis 14, 14. Abraão partiu em perseguição aos invasores com seus aliados Manre, Escol e Aner. Os elamitas, acampados em Dan, confiantes pela vitória e despreocupados com retaliações, entregaram-se à orgia. Gênesis 14, 13 e 15.
Abraão dividiu suas forças e atacou de surpresa durante a noite, obtendo rápida vitória sobre os inimigos com um ataque vigoroso e inesperado. Gênesis 14:15. O rei de Elão foi morto, seus exércitos fugiram em pânico, e Abraão recuperou Ló, sua família, os prisioneiros e seus bens. O despojo foi abundante, e a vitória foi atribuída a Abraão, sob a direção de Deus. Gênesis 14:16-17. Abraão, adorador de Jeová, prestou grande serviço ao país, e demonstrou ser um homem valoroso, provando que a justiça não é covardia, e que sua fé o tornava corajoso na defesa do direito e dos oprimidos. Gênesis 14:18-20. O ato heróico de Abraão lhe concedeu grande influência entre as tribos vizinhas, e o rei de Sodoma saiu ao seu encontro com seu séquito para honrá-lo. Gênesis 14:17. Rogou-lhe que tomasse os bens, pedindo tão somente que os prisioneiros fossem restituídos. Pelos usos da guerra, o despojo pertencia aos vencedores. Mas Abraão não empreendera esta expedição com o intuito de lucros, e recusou-se a tirar vantagem daquele que fora infeliz, estipulando apenas que seus aliados recebessem a parte a que tinham direito. Poucos, sendo submetidos a tal prova, ter-se-iam mostrado tão nobres como Abraão. Poucos teriam resistido à tentação de adquirir um despojo tão rico. Seu exemplo é uma reprovação aos espíritos egoístas e mercenários. Abraão tomava em consideração os direitos da justiça e humanidade. Sua conduta ilustra a máxima inspirada: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. Levantei minha mão ao Senhor, disse ele, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Gênesis 14:17-24. Ele não lhes daria ocasião para pensarem que se empenhara em guerra por amor ao ganho, ou para atribuírem sua prosperidade a dádivas ou favor deles. Deus prometera abençoar Abraão, e a ele seria atribuída a glória. Outro que viera para dar as boas-vindas ao patriarca vitorioso foi Melquisedeque, rei de Salém, que trouxe pão e vinho para alimento de seu exército. Como sacerdote do Deus Altíssimo, pronunciou uma bênção sobre Abraão, e deu graças ao Senhor que operara um tão grande livramento por meio de seu servo, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão voltou com alegria para as suas tendas e rebanhos, mas seu espírito estava perturbado por pensamentos que o incomodavam. Tinha sido um homem de paz, excluindo tanto quanto possível a inimizade e a contenda. E com horror, lembrava-se das cenas de carnificina que testemunhara. Mas as nações cujas forças ele havia derrotado, sem dúvida renovariam a invasão de Canaã, e dele fariam o objeto especial de sua vingança. Envolvendo-se desta maneira em questões nacionais, quebrar-se-ia a calma pacífica de sua vida. Demais, ele não havia entrado na posse de Canaã, tampouco poderia ter então esperança de um herdeiro, a quem pudesse cumprir-se a promessa. Em uma visão da noite, ouviu de novo a voz divina: Não temas, Abraão. Foram as palavras do príncipe dos príncipes. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Gênesis 15:1-5. Mas sua mente estava tão oprimida com sinais, que ele não pôde então apreender a promessa com implícita confiança, como antes fazia. Orou pedindo alguma prova palpável de que ela se cumpriria. E como deveria cumprir-se a promessa do concerto, enquanto o dom de um filho lhe era recusado? Que me hás de dar, disse ele, pois ando sem filhos? Gênesis 15:2. E eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Gênesis 15:3. Propôs fazer de seu fiel servo Eliezer, seu filho adotivo, e herdeiro de suas posses. Mas foi-lhe assegurado que um filho dele mesmo seria o seu herdeiro. Levado para fora de sua tenda, foi-lhe dito que olhasse para as incontáveis estrelas a resplandecer nos céus,
E, fazendo ele isto, foram proferidas estas palavras: assim será a tua semente. Gênesis 15:5. Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4:3. O patriarca pediu ainda algum sinal visível em confirmação de sua fé, e como prova para as gerações posteriores de que os propósitos de Deus, cheios de graça, para com elas, seriam cumpridos. O Senhor condescendeu em fazer um concerto com seu servo, empregando as mesmas formas que eram usuais entre os homens para a ratificação de um contrato solene. Por determinação divina, Abraão sacrificou uma bezerra, uma cabra e um carneiro, cada um de 3 anos, dividindo os corpos, e pondo os pedaços a pequena distância entre si. A estes, acrescentou ele uma rola e um pombinho, que entretanto, não foram divididos. Isto feito, reverentemente passou entre as partes do sacrifício, fazendo a Deus um voto solene de perpétua obediência. Atento e perseverante permaneceu ao lado dos corpos mortos, até baixar-se o sol, a fim de os guardar de serem contaminados ou comidos pelas aves de rapina. Aproximadamente ao pôr do sol, caiu em um profundo sono. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Gênesis 15:7-18. Ouvida a voz de Deus, ordenando-lhe que não esperasse a posse imediata da terra prometida, e indicando no futuro os sofrimentos de sua posteridade antes de seu estabelecimento em Canaã. O plano da redenção foi-lhe desvendado, tanto em relação à morte de Cristo, o grande sacrifício, como à sua vinda em glória. Abraão viu também a terra restabelecida à sua beleza edênica para lhe ser dada em possessão eterna, como o cumprimento final e completo da promessa. Como garantia deste concerto de Deus com os homens, um forno de fumo e uma tocha de fogo, símbolos da presença divina, passaram por entre as vítimas repartidas, consumindo-as totalmente. E de novo foi ouvida por Abraão uma voz, confirmando a dádiva da terra de Canaã a seus descendentes, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Quando Abraão tinha estado quase 25 anos em Canaã, o Senhor lhe apareceu e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Gênesis 17:1-16. Com temor reverente, o patriarca prostrou-se, rosto em terra, e a mensagem continuou: Eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis 17:4. Em sinal do cumprimento deste concerto, seu nome, que até ali era Abrão, foi mudado para Abraão, que significa pai de uma multidão. Gênesis 17:5. O nome de Sarai tornou-se Sara, princesa, porque, disse a voz divina, será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Gênesis 17:16. Nesta ocasião, o rito da circuncisão foi dado a Abraão como selo da justiça da fé quando estava na incircuncisão. Romanos 4:11. Deveria ser observado pelo patriarca e seus descendentes como sinal de que eram dedicados ao serviço de Deus e assim separados dos idólatras, e de que Deus os aceitava como seu tesouro peculiar. Por meio deste rito, comprometiam-se a satisfazer, por sua parte, as condições do concerto feito com Abraão. Não deveriam contrair matrimônio com os gentios, pois assim fazendo, perderiam sua reverência para com Deus e sua santa lei. Seriam tentados a entregar-se às práticas pecaminosas de outras nações e seduzidos à idolatria. Deus conferiu grande honra a Abraão. Anjos do céu andavam e falavam com ele como faz um amigo a outro. Quando os juízos estavam para cair sobre Sodoma, este fato não lhe foi oculto e ele se tornou intercessor junto a Deus pelos pecadores. Sua entrevista com os anjos apresenta também um belo exemplo de hospitalidade. Em pleno calor do dia, Abraão estava à porta de sua tenda, quando avistou 3 viajantes ao longe.
sem esperar que pedissem algo, levantou-se apressadamente e, com cortesia, insistiu para que aceitassem sua hospitalidade. Trouxe água para lavarem os pés, escolheu e preparou o alimento com suas próprias mãos, e permaneceu junto deles, enquanto comiam à sombra. Esse gesto de generosidade foi considerado por Deus digno de registro nas Escrituras, e mais tarde lembrado pelo apóstolo. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Hebreus 13:2. Abraão vira em seus hóspedes apenas 3 viajantes cansados, mal supondo que entre eles estava um, a quem poderia adorar sem pecado. Mas o verdadeiro caráter dos mensageiros celestiais foi agora revelado. Se bem que estivessem a caminho como ministros da ira, contudo a Abraão, o homem da fé, falaram a princípio de bênçãos. Posto que Deus seja estrito em notar a iniquidade e em punir a transgressão, não tem prazer na vingança. A obra de destruição é uma estranha obra, Isaías 28:21, para aquele que é infinito no amor. O segredo do Senhor é para os que o temem. Salmos 25:14. Abraão tinha honrado a Deus, e o Senhor o honrou, dando-lhe parte em seus conselhos e revelando-lhe seus propósitos. Ocultarei eu a Abraão o que faço, disse o Senhor. O clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e, se não, sabê-lo-ei. Gênesis 18, 17, 33. O Senhor bem sabia a medida do delito de Sodoma, exprimiu-se, porém, segundo a maneira dos homens, para que a justiça de seu trato pudesse ser compreendida. Antes de trazer o juízo sobre os transgressores, ele próprio iria proceder a um exame de sua conduta. Se não houvessem passado os limites da misericórdia divina, conceder-lhes-ia tempo para se arrependerem. 2 dos mensageiros celestes partiram, deixando Abraão só com aquele que agora soube ser o Filho de Deus. E o homem de fé pleiteou pelos habitantes de Sodoma. Uma vez, ele os salvara com a espada. Agora, se esforçava por salvá-los pela oração. Ló e sua casa ainda eram moradores ali. E o abnegado amor que prontificara Abraão para os livrar dos elamitas, procurava agora salvá-los da calamidade dos juízos divinos, se tal fosse a vontade de Deus. Abraão, com reverência e humildade, reconheceu-se como pó e cinza. Gênesis 18:27, sem confiar em sua justiça ou obediência, mas intercedendo por pecadores como ele. Ao se achegar a Deus com a confiança de uma criança, rogou pela salvação de Sodoma, argumentando com justiça. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18:25. Persistindo até assegurar que, se houvesse 10 justos, a cidade seria poupada. O amor de Abraão pelas almas perdidas impulsionou sua oração. Embora abominasse os pecados de Sodoma, ansiava pela salvação dos pecadores, demonstrando o espírito de compaixão que todos devem ter. Em meio à condenação iminente, poucos são os que, com humildade e fé, intercedem para salvar os que estão à beira da destruição. O espírito intercessor de Abraão refletia o próprio Espírito de Cristo, o grande intercessor do pecador. Mesmo carregando os pecados do mundo, Jesus orou pelos seus algozes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Expressando um amor que só a bondade infinita poderia conceder. Abraão foi chamado amigo de Deus, e Tiago 2:23, e pai de todos os que creem. Romanos 4:11. Reconhecido por sua obediência, Gênesis 26:5, e por ensinar sua casa a guardar o caminho do Senhor. Gênesis 18:19. Deus confiou-lhe uma missão elevada: preservar a verdade divina e ser canal de bênçãos para todas as nações, através do Messias prometido. A casa de Abraão era composta por mais de 1000 pessoas.
que, ao aceitarem sua fé, eram instruídas como representantes da verdadeira adoração. Ele formava futuros líderes, e seu modelo de governo influenciaria muitas gerações. Nos tempos antigos, o pai era líder civil e espiritual da família. Abraão buscou manter esse sistema para proteger sua casa da idolatria, instruindo-a a reverenciar o Deus vivo e rejeitar práticas pagãs, fortalecendo os princípios morais. Deus separou Abraão de sua parentela idólatra para preservar a fé pura entre seus descendentes. Ao isolá-los das influências corruptoras da Mesopotâmia, garantiu que o conhecimento de Deus fosse transmitido sem contaminação. O amor de Abraão por sua família o levou a transmitir-lhes o conhecimento das leis divinas como o maior legado. A educação religiosa, baseada na obediência à lei de Deus, era essencial para a verdadeira felicidade e prosperidade. O exemplo diário de Abraão, marcado pela integridade, bondade e cortesia, ensinava constantemente seus servos e filhos. Em sua casa, a justiça e a compaixão eram aplicadas igualmente a todos, sem distinção de classe. Abraão, cumprindo Gênesis 26:5, disciplinava seus filhos com justiça, sem negligência ou favoritismo. Ele unia instrução clara e autoridade justa, garantindo a formação moral de sua casa. Hoje, poucos pais seguem o exemplo de Abraão. Muitos confundem amor com permissividade, permitindo que crianças cresçam sem disciplina, gerando desordem social e resistência à vontade de Deus. É crucial ensinar obediência aos pais como primeiro passo para a obediência a Deus. O desrespeito à lei de Deus, mesmo entre líderes religiosos, enfraqueceu a moral das famílias e da sociedade. A falta de ensino correto nas casas resulta em gerações irreligiosas e insubordinadas, propagando a corrupção moral. Antes de ensinar seus filhos, os pais precisam reformar-se e andar na lei do Senhor. Somente assim, educarão famílias firmes na fé bíblica, preparadas para resistir ao ceticismo e às tentações do mundo. Muitos lares negligenciam a oração diária. Pais saem para o trabalho sem buscar a bênção de Deus, mostrando pouca gratidão pelas misericórdias divinas, tão indiferentes quanto os animais que perecem. Como os patriarcas, os cristãos devem levantar um altar ao Senhor em seus lares. Hoje, mais do que nunca, pais devem reunir suas famílias em oração, pedindo a presença de Deus, para que Jesus se alegre em habitar com eles. Em um lar cristão, o amor se manifesta em ações, gentileza e abnegação. Onde Deus é adorado e o amor reina, as orações sobem como incenso, e suas bênçãos descem como orvalho da manhã. Uma casa cristã bem ordenada é um testemunho poderoso da fé verdadeira. Tal lar revela que o Deus de Abraão está presente, sendo a luz do mundo, Mateus 5,14, influenciando para o bem todos que o observam. Deus declara sobre cada pai fiel o que disse de Abraão: Eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Gênesis 18:19, mostrando a importância eterna de um lar fundamentado na justiça e na fé. A vida de Abraão em Canaã nos ensina profundas lições sobre fé, generosidade, coragem e missão. Seu exemplo nos mostra a importância de confiar plenamente em Deus, de promover a paz, de interceder pelos outros e de construir lares fundamentados na fé. Somos desafiados a ser luz neste mundo, refletindo o caráter de Cristo em nossas famílias e comunidades, para que nossas boas obras glorifiquem ao nosso Pai Celestial, conforme está escrito em Mateus 5,16. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir esta palavra, inscreva-se no canal e comente abaixo qual lição da vida de Abraão mais tocou você. Que Deus guie a sua jornada assim como guiou a de Abraão, lembrando sempre que a verdadeira fé se manifesta em ações concretas. Seja um Abraão em sua geração,